Olá! Hoje a gente vai dar início aí à nossa disciplina de matemática comercial financeira. A gente vai começar a falar sobre os juros simples. Mas antes da gente entrar especificamente aí nos juros simples, vamos dar um conceitinho bem geral aí do que é finanças, porque a matemática financeira, quando a gente começa a falar de matemática financeira, a gente tem que entender que a matemática financeira está inserida aí dentro da empresa, né, numa parte muito importante da empresa, que é a parte, né, o setor de finanças. E o que é finanças? É claro que a gente vai falar bastante sobre tudo que é financeiro aqui na nossa disciplina, mas vamos ver o que é finanças. As finanças, ela é considerada como a arte e a ciência de administrar fundos. E o que vem a ser fundos? Din-din, dinheiro, certo? Então, a palavra arte implica a existência de oportunidades para ser criativo na administração do dinheiro, né? Cada pessoa, ela usa o dinheiro de uma maneira completamente diferente da outra, não é verdade? E a palavra ciência implica que existem alguns fatos comprovados subjacentes às decisões financeiras, ou seja, a gente sabe que tem investimentos que são mais arriscados que outros, a gente sabe que tem aplicações que fornecem mais retorno do que outras e várias outras nuances relativas à administração do nosso dinheiro, não é verdade? Então, isso é o universo, né? O universo das finanças onde está inserida ali a matemática financeira. Então, assim, para a gente conseguir chegar num conceito e chegar numa empresa e trabalhar muito bem nas finanças, é essencial a gente ter a base. E o que é a base? A gente precisa entender de matemática financeira. A gente precisa saber o que é juros, né? O que está envolvido ali nesses cálculos, o que são séries de pagamento e tudo isso mais que é o que a gente vai estudar aqui na nossa disciplina de matemática comercial e financeira. Quando a gente fala especificamente de dinheiro, né, já que a gente viu aí que finanças é a administração do money, do dinheiro, a gente tem que entender que o dinheiro e o tempo eles têm uma relação muito próxima e um interfere no outro. Quando a gente pensa aí no dinheiro, o dinheiro no decorrer do tempo, ele fornece para a gente um retorno. Então, por exemplo, eu tenho um dinheiro que está guardado aqui debaixo do meu colchão, certo? Ele parado ali no tempo, o que vai acontecer com esse dinheiro? Nada. Pelo contrário, eu vou até perder o valor porque meu dinheiro está se desvalorizando. Mas se eu pegar esse dinheiro e colocar lá no banco, ele vai me dar um retorno financeiro, certo? Esse dinheiro meu que estava debaixo do colchão, ele me deu um retorno negativo, porque o meu dinheiro está desvalorizando, a gente tem inflação, né, valor de mercado, tudo isso que faz com que R$ 100 hoje não seja a mesma coisa que R$ 100 no passado. Vamos pensar, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem prático. Quem aí gosta de sorvete? Se a gente pegar, vamos pegar um preço de uma casquinha de sorvete hoje. Suponhamos que eu consiga comprar uma casquinha de sorvete por R$ 3. Então eu vou ali no sorveteria e compro uma casquinha de sorvete hoje por R$ 3. Será que 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu pagaria esses mesmos R$ 3 nessa casquinha de sorvete? Não. Provavelmente, 3, 4 anos atrás, essa casquinha custava R$ 1, R$ 1,50, R$ 2 no máximo. O que aconteceu então? A gente teve a ação do tempo. Vários fatores influenciaram para que essa casquinha, que é o mesmo produto, é o mesmo sorvete, da mesma marca, mudasse de preço. Né? Aumentou a quantidade de sorvete? Não, é o mesmo sorvete, mas ele está custando um valor diferente, porque o dinheiro no tempo ele tem influência de diversos fatores econômicos aí que a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, né? Até alguns imagino que vocês tenham visto na disciplina de fundamentos de economia, mas tem muitos fatores, né? Um dos principais é a própria inflação, que fazem com que o dinheiro ele tenha essa relação com o tempo. Né? Então, assim, dependendo do ponto de vista, eu posso perder dinheiro com o decorrer do tempo ou ganhar dinheiro. No caso de uma aplicação, eu estou deixando meu dinheiro aplicado, eu estou tendo um retorno. Né? E se eu pegar esse dinheiro também, se eu pegar um dinheiro emprestado no banco, por exemplo, eu vou pagar durante esse tempo o que o banco vai ter, que é o retorno dele, vai ser os juros do empréstimo que eu vou estar pagando.
certo? Então, assim, a gente tem que pensar mais ou menos dessa maneira. Então, uma máxima que a gente tem dentro da matemática financeira: dinheiro tem custo no tempo. Por exemplo, eu não posso comparar R$ 100 hoje com R$ 100 ontem ou com R$ 100 amanhã. Por quê? Porque esses R$ 100, eles têm valores de compra diferentes, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre disso aqui na nossa disciplina. Dentro da matemática financeira, a gente tem algumas variáveis e a gente tem algumas fórmulas para a gente chegar nos nossos cálculos, né? Essas fórmulas utilizam essas variáveis aqui. Eu coloquei aqui, gente, a nomenclatura, uma das nomenclaturas mais utilizadas. A gente tem várias maneiras de nomear a mesma coisa. Então, dentro de matemática financeira, o dinheiro que eu aplico, o dinheiro que eu pego emprestado no banco, a gente dá o nome de capital. Aí, capital é representado pela letra C. Muitos livros chamam esse mesmo capital de principal. Alguns outros autores chamam esse mesmo capital de valor presente, ou aqui está PV, que vem do inglês present value, que é a mesma coisa de valor presente, ou seja, capital é aquele valor que eu estou financiando, que eu estou, por exemplo, pegando emprestado no banco, ou o dinheiro que eu estou aplicando, é aquele dinheiro que eu tenho em mãos hoje, na data presente, que a gente chama de data zero ali ou do meu investimento ou do meu financiamento, certo? A gente tem também outra variável que é muito importante, que é conhecida como montante. O montante, ele é representado pela letra M, ou alguns autores representam o montante como S, que vem de soma, ou seja, soma lá no final de um determinado período. Muitos outros autores colocam o montante como representação de FV ou VF, que vem de valor futuro. Então, suponhamos, eu apliquei um capital, já vamos usar os termos, hoje de R$ 100 na poupança. Daqui um ano eu vou resgatar R$ 150, por exemplo. Esse R$ 150 é o meu montante. A diferença desse 150 que eu resgatei e dos R$ 100 que eu apliquei, a gente chama de juros, que é representado pela letra J. Quando eu falo de juros, só a palavrinha juros, aqui embaixo tem taxa de juros. Gente, não confunda. Só a palavra juros é representado pela letra J. Isso é remuneração, isso é representado em dinheiro. Então, juros é o quanto eu ganhei na poupança, juros é o quanto eu paguei para o banco em dinheiro. E qual que é a diferença para taxa de juros, que é representado por essa letrinha I aqui, ó? A taxa de juros, ela é representada em percentual, certo? Então, a taxa de juros sempre vai ter um percentual aqui no valor. Os juros vai ser sempre em reais, né? Um valor financeiro. E a taxa de juros sempre vai ter o percentual. E a gente tem também a letrinha N. O N representa o prazo, o período de tempo que eu fiz a minha aplicação. Então, vamos pegar o nosso exemplo de R$ 100 na poupança. Eu aplico um capital de R$ 100 na poupança. Daqui um ano, que é o meu prazo, vamos pôr 12 meses, tá? Suponhamos, né? Um ano e 12 meses é a mesma coisa. Então, eu aplico um capital de R$ 100 por 12 meses, que é o meu prazo, na poupança, há uma taxa de juros de 5% ao mês, por exemplo, vou resgatar um montante de R$ 150 e isso vai me dar uns juros de R$ 50. Certo? Gente, esses valores eu inventei aqui na hora. Nem sei se a resposta é essa mesmo se a gente for fazer. Só para a gente entender aqui essas variáveis. Além da gente entender essas variáveis, a gente tem que entender, observar alguns pontos muito importantes. A taxa de juros, ela sempre vai ser expressa na mesma unidade de tempo da variável N, ou seja, diário, mensal, trimestral, anual. Eu vou até voltar aqui, ó. Então, a minha taxa de juros, se a minha taxa de juros é ao mês, eu tenho que ter um prazo em meses. Se eu tenho uma taxa de juros anual, eu tenho que ter o prazo em anos. Se eu tenho uma taxa de juros bimestral, eu tenho que ter o prazo em bimestres. Sempre que eu tenho algum cálculo
onde a taxa de juros, o prazo aqui da taxa de juros é diferente do prazo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o prazo e transformar no tempo da taxa de juros. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de juros assim, ó, a taxa de juros da remuneração lá da poupança é 5% ao mês. E eu quero deixar esse meu dinheiro aplicado por um ano. Um ano não é o mesmo tempo de um mês que é da taxa. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar esse ano em mês. Então, o meu prazo vai ser 12 meses, porque um ano equivale a 12 meses. Aí, quem tiver dúvida para fazer essa transferência, a gente usa a regrinha de 3, tá? Na hora que a gente for fazer o exercício, eu vou tentar mostrar para vocês. Outra coisa, qualquer quantia monetária, ela só vai ter significado informando o seu prazo e data de sua ocorrência. É aquilo que eu falei da questão do dinheiro ter valor no tempo. A gente sempre tem que saber quanto que a gente está trabalhando esse dinheiro, né? Se a data de hoje, né, o valor presente. Outro item, a gente só pode realizar operações aritméticas, ou seja, somar, dividir, subtrair, ou até mesmo comparar valores que estejam na mesma data. Mais uma prerrogativa aí que diz respeito à relação do tempo do dinheiro, né, o valor que o dinheiro tem no tempo. Outra observação, o juro, gente, como eu falei, é a remuneração do capital emprestado ou, né, a remuneração que eu tenho com o valor que eu deixei aplicado, e ele pode ser entendido como se fosse o aluguel pago pelo uso do dinheiro. Então, suponhamos, eu deixei meu dinheiro lá no banco aplicado e vou receber um juro, certo? O que o banco está fazendo com o meu dinheiro que está lá aplicado? É como se eu estivesse emprestando meu dinheiro para o banco fazer o que ele quiser. A mesma coisa, inverte a situação. Eu vou lá no banco e pego um empréstimo, certo? Eu peguei um empréstimo de 100 reais. Eu vou pagar 150 para o banco, então eu vou pagar 50 reais de juros. Esses 50 reais de juros é a remuneração que o banco está me pedindo para me emprestar 100 reais. E quando a gente pensa nessa questão da remuneração, gente, por isso que muitas vezes os empréstimos são tão caros, é que essa remuneração ela leva em conta não só a remuneração do dinheiro, mas o risco, despesas, inflação, lucro. Então o banco acaba que ele cobra mais da gente de empréstimo do que o que ele paga para a gente deixar o nosso dinheiro aplicado lá, por causa dessas questões que envolvem. O banco ele precisa funcionar, então por isso que a taxa de juros do empréstimo é muito mais caro, é muito mais alta, né, do que o valor da taxa de juros de quando eu aplico algum dinheiro lá no banco. Outra observação importante, eu só posso mover valor de uma data para outra com a utilização de equivalência de capitais. É o que eu falei, 100 reais hoje não é a mesma coisa que 100 reais daqui a um ano. Então, para eu fazer essa comparação de 100 reais hoje e 100 reais daqui a um ano, eu preciso fazer equivalência de capitais. Ou seja, eu preciso utilizar a matemática financeira para levar esses 100 reais de hoje para daqui a um ano, utilizando os efeitos financeiros que ele teve nesse período. Uma coisa importante que a gente utiliza dentro da matemática financeira é o conceito de diagrama de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Caixa, gente, é dinheiro, né? O dinheiro que entra e sai. Pensa no caixa do supermercado. O caixa do supermercado, ele não recebe dinheiro, dá dinheiro, recebe dinheiro, dá dinheiro. Então, fluxo de caixa é o fluxo de dinheiro que está entrando e saindo. Dentro aqui da matemática financeira, a gente faz essa demonstração desse fluxo de caixa por meio de uma evolução do dinheiro utilizando uma linha do tempo. Então, a gente tem aí uma linha do tempo, que é como se fosse um gráficozinho, tá? Então, eu faço um desenho aí de uma linha que representa o tempo, e as movimentações de dinheiro eu vou colocando setinha para cima, setinha para baixo. O que está para cima significa que o dinheiro está entrando. O que está para baixo significa que o dinheiro está saindo. Então, por exemplo, se eu vou lá no banco pegar 100 reais emprestado do banco, esse dinheiro está entrando ou saindo do meu bolso? Está entrando, certo? Então, eu colocaria uma setinha para cima. As prestações que eu vou pagar no banco todos os meses está saindo, então eu colocaria uma setinha para baixo, certo? Esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter quando vai montar um fluxo de caixa. É obrigatório fazer o fluxo de caixa? Não. O fluxo de caixa eu gosto de ensinar ele
Por quê? Porque ele ajuda a gente a visualizar o problema, a ter uma ideia melhor de como que a gente vai fazer os cálculos, tá? Não é obrigatório fazer. Já pensando aí sobre os nossos cálculos de juros, os juros, eu já até falei lá atrás quando eu falei sobre as variáveis, ele vai ser igual ao nosso montante, ou seja, o valor que a gente vai ter lá no futuro, o valor que a gente vai resgatar do dinheiro ou que a gente vai pagar total do empréstimo lá no futuro, menos o capital, que é o valor que a gente tem hoje. E a taxa de juros, ela vai ser igual a esse valor dos juros aqui, dividido pelo valor inicial, que é o próprio capital. Vamos ver isso aí como que funciona? E aí eu vou ilustrar aqui utilizando o fluxo de caixa. Um investidor aplicou hoje R$ 100 por um mês, planejando resgatar R$ 108. Desenhe o diagrama de fluxo de caixa da operação. Então, olha só, para eu fazer o diagrama do fluxo de caixa, eu vou colocar uma linha do tempo, que é o meu tempo, e vou representar aqui, ó, eu tenho o período de um mês. Na data zero, que é a minha data de hoje, o que eu fiz? Eu apliquei R$ 100. Por que eu coloquei uma setinha para baixo? Se eu apliquei, significa que eu tirei o dinheiro do meu bolso e deixei lá no banco. Então, por isso que eu coloquei para baixo, tá, gente? Isso não quer dizer que esse valor é negativo de verdade. É só uma simbologia. Certo. E o que acontece? Eu deixei R$ 100 lá hoje e daqui um mês eu vou resgatar, que é o meu montante, 108. Então, isso aqui é um fluxo de caixa. Já fazendo uns cálculos aqui para a gente já ir acostumando com os juros, quanto que eu recebi de juros nessa aplicação? R$ 8. Por quê? R$ 108, que foi o meu montante, menos o valor do meu capital inicial. E qual que foi a taxa de juros da operação? R$ 8, que foi os juros que eu consegui, dividido pelo capital inicial, que foi 100. Então, nesse período de um mês, eu tive um ganho aí, uma taxa de juros de 8% no período de um mês, certo? Só que assim, para a gente fazer as contas mesmo, gente, a gente não vai assim só no raciocínio, porque aqui a gente usou só o raciocínio. A gente utiliza o quê? A gente utiliza algumas fórmulas, certo? E aí, falando especificamente aí sobre a capitalização simples, que é o conhecido juros simples. A gente tem juros compostos e tem juros simples. A maioria das operações nos bancos, gente, são feitas por juros compostos, tá? Mas eu preciso passar os juros simples para vocês entenderem e saberem a diferença de um para o outro, tá? Qual que é a diferença básica? A capitalização simples, os juros, a taxa de juros, ela vai incidir apenas sobre o capital inicial. Então, o meu juro sempre vai incidir sobre o capital inicial, independente se já se passou 10, 20 anos que o meu dinheiro está lá aplicado, o dinheiro sempre vai incidir sobre o capital inicial. Já os juros compostos, a taxa de juros vai incidir sobre todo o meu capital que está lá, inclusive os juros que eu vou ganhando todo mês. Aí é o famoso, que vocês já devem ter ouvido falar, juros sobre juros. Isso é lá na capitalização composta, que a gente ainda vai ver, tá? Eu tô falando aqui só pra gente diferenciar. Então, gente, aqui dentro da capitalização simples, a gente tem essas três formulazinhas aqui, ó. Juros, que é igual a capital. Ó, se tem alguma dúvida sobre essas variáveis, volta lá no slide anterior para vocês verem o que significa, né? Então, ó, juros é igual a capital, que multiplica a taxa de juros, que multiplica o prazo, o período. Eu tenho também a fórmula do montante. O montante é igual a capital mais juros. Mas a fórmula que a gente mais vai usar é essa aqui de baixo, ó, que é a completa, né? Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes o período. Vamos ver esse exemplo aqui? Vamos fazer esse exemplo? Já utilizando as nossas formas. Qual o montante esperado ao final de 3 meses da aplicação de R$ 500 à taxa de 2,75% ao mês? Qual o juro ganho na operação? Certo, então vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir uma outra tela aqui.
para a gente fazer direto nessa tela. Sempre que a gente for fazer um exercício, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar as informações do problema. Então, lá tá perguntando, tá falando, tá querendo saber qual que é o meu montante, certo? Ó, vou voltar aqui para a gente acompanhar. Qual o montante esperado? Então, eu quero saber quanto que eu vou resgatar ao final de 3 meses da aplicação. Esses 3 meses é o quê? É o nosso N. Então, o nosso N é 3 meses. Então, eu quero saber qual o montante esperado ao final de 3 meses da aplicação de R$500. Esse R$500 é o quê? É o valor que eu estou aplicando hoje. Como que eu chamo o valor que eu estou aplicando hoje? Eu chamo de capital. R$500. E eu apliquei esse capital à taxa de 2,75% ao mês. Então, o meu I, que é a taxa, é igual a 2,75% ao mês. Além disso, eu também quero saber o quê? Quanto eu ganhei de juros nessa operação. Então, eu quero saber o montante, quero saber os juros. Sempre que a gente for fazer cálculo, gente, tirem essas informações do problema, porque fica muito mais fácil a gente fazer o cálculo, tá? Ó, eu vou montar um fluxo de caixa para vocês verem como é que funciona aí esse fluxo de caixa. Olha só, o fluxo de caixa, então, eu vou colocar aqui uma linha do tempo. Aqui, ó, é a data de hoje, que eu chamo de data zero. Aqui, o final, é o meu período, que é 3 meses. 3 meses. O que acontece? Tá falando de uma aplicação, né? Então, eu apliquei quanto? R$500. Então, esses R$500, gente, é um dinheiro que eu deixei lá no banco. Então, eu vou colocar aqui, eu apliquei, por isso que eu vou colocar setinha para baixo. Eu apliquei R$500. Lá ao final dos 3 meses, o que vai acontecer? Eu vou resgatar um valor aqui, que eu não sei. Eu quero descobrir. Toda essa operação está linkada aqui com uma taxa de 2,75% ao mês. Gente, eu não sei se eu expliquei antes, mas quando a gente representa taxa, a taxa de juros, a gente sempre vai colocar isso daqui, ó. Ó, tá vendo esse AM aqui? Isso significa ao mês. Então, suponhamos que eu quero uma taxa de juros ao ano. É por cento ao ano. Ah, eu quero uma taxa de juros semestral. É o porcento ao semestre. Ah, uma taxa de juros bimestral. É ao bimestre. A, B, tá certo? Então, isso aqui é a maneira como a gente representa aí a taxa de juros, tá? Então tá, a gente já montou o nosso problema. O que eu vou fazer então? Agora eu vou pegar as nossas formulazinhas para a gente substituir. Eu quero achar o montante, certo? Qual que é a fórmula do montante? O montante é igual a capital. Gente, não precisa decorar a fórmula, tá? Não tem necessidade de decorar a fórmula, mas vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. Então, o montante vai ser igual a capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o período. Eu tenho todos esses valores, não tem? Tenho, tá tudo aqui em cima, então é só substituir. Antes de substituir, vou fazer uma setinha aqui, ó, porque tem uma observação importante sobre a taxa de juros. O que acontece, gente? Vocês estão vendo que a taxa de juros, ela sempre vai vir acompanhada do percentual, certo? Eu não posso utilizar percentual em uma conta algébrica. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse percentual em decimal, eu preciso tirar esse porcento. Como que eu faço isso? Dividindo por 100. O percentual significa que é uma coisa representada na base 100. Então, sempre que eu tiver percentual e eu quiser transformar em decimal para eu substituir aqui na fórmula, eu vou precisar dividir por 100. Então, 2,75 dividido por 100 vai dar 0,0275.
esse valor que eu vou substituir aqui na fórmula, tá? Então, ó, o nosso montante, vamos voltar aqui para a nossa fórmula. O nosso montante vai ser igual ao nosso capital, que é R$ 500, que multiplica 1 mais a nossa taxa, então, que é 0,0275, que multiplica o nosso período, que é, vamos olhar aqui, que eu já esqueci, 3 meses. Olha só que importante também a gente verificar. Lembra que eu falei que o prazo da taxa de juros tem que ser sempre igual ao período? Vocês estão vendo que o nosso prazo aqui está em meses? E a nossa taxa aqui? Também está em meses, certo? Então, tá certinho. Se aqui tivesse em ano, eu precisaria transformar em meses, porque senão nosso cálculo ia dar errado, tá? Então, vamos voltar para cá. Vezes 3. Opa, peraí aqui. Vezes 3. Pronto. Aí agora é só fazer o cálculo. Então, o nosso montante vai ser igual a 500. Gente, sempre que eu tiver parênteses, eu tenho que resolver primeiro o que está no parênteses, tá? Outra coisa, olha só. Aqui eu tenho uma adição e uma multiplicação. Tudo dentro do parênteses. Aí, pela regrinha lá da matemática, eu sempre tenho que resolver primeiro a multiplicação, tá? Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Então, 1 mais 0,275 vezes 3, vamos resolver isso daí? Vai dar 0,825. Então, o nosso montante vai ser igual a 500, que multiplica. Aí eu não preciso nem mais de parênteses aqui, ó, já posso pôr direto. 1 mais 0,0825 vai ser igual a 1,0825. 500 vezes 1,0825 vai dar 541, já vou pôr o cifrão aqui, que isso aqui já é minha resposta. Vai dar R$ 541,25. Então, gente, isso daqui, ó, é a nossa resposta, é o nosso montante, tá bom? Então, eu apliquei R$ 500 por 3 meses, a uma taxa de 2,75% ao mês, resgatei R$ 541,25. Só que eu quero saber também qual que é os juros, né? O problema também está me perguntando qual que é os juros da operação. Como que eu faço o cálculo de juros? Eu posso, gente, pegar... Ó, eu vou voltar aqui para vocês verem a fórmula. Eu posso pegar essa fórmula aqui e fazer o cálculo, mas eu não preciso de fazer o cálculo. Eu posso pegar essa aqui de baixo, ó, e jogar aqui, que é muito mais fácil. É só diminuir, na verdade, o montante do capital, mas eu vou pegar a fórmula do jeito que está aqui, ó. Montante é igual a capital mais juros. O montante não é 541,25, que eu acabei de achar? O capital não é 500 mais juros? Então, os juros nada mais vai ser do que? Juros vai ser igual a... Aqui, gente, o que a gente pode fazer, né, nessa operação? É só inverter aqui e passar o 500 para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 541,25 menos 500. O meu juros dá até para fazer de cabeça aqui, porque eu sei que meu montante é 541,25 e se meu capital foi 500, é só diminuir um pelo outro, né? Então, eu recebi de juros aí nessa operação R$ 41,25. Pronto, a gente finalizou aí esse exemplo, certo? Aí tem alguns exercícios, e aí esses exercícios eu vou deixar numa aula separada para vocês, tá certo? Então, por enquanto é isso. Obrigada, até mais!